Agradecer demais, né, a presença de todos vocês aqui. É, é sempre um prazer conversar, bater papo. A gente está sempre junto conversando. A galera que me conhece aí da estrada, das lojas, né? Tô sempre rodando aí. E essa é uma forma da gente estar próximo a vocês também, né? É uma forma da gente estar continuar o nosso trabalho, né? O nosso trabalho que é tão pessoal, né? Que é tão junto, né? Eu vi que o Matheus entrou agora há pouco aqui também. Ele sabe muito bem do que eu tô falando, né? Sobre esse trabalho. O Diogo Jucá também, que é meu brother de muitos anos, né? Tá aqui com a gente, né? Então esse trabalho muito próximo que eu já faço há muitos anos e eu realmente estou sentindo muita falta de vocês e essa é uma forma eu falo por mim e obviamente também pela Shure com certeza, né? De estar próximo a todos vocês e a gente tá participando do dia a dia, tá? Hoje, como eu falei já com vocês, eu vou falar sobre a linha de produtos Motive, né? Mas antes de qualquer coisa, né? Antes de falar especificamente da linha, eu vou falar sobre algumas técnicas, né? Vou falar um pouco sobre microfones para a gente estar todos na mesma página, né? Para a gente estar sempre entendendo tudo que eu vou estar falando aqui, tá? Então é o seguinte, eu gosto de começar essa apresentação com a escolha do microfone ideal. Né? Quando a gente vai pensar, né, em fazer as transmissões, né, vai fazer as capturas, a gente tem que conhecer os microfones, entender, né, um pouco sobre cada tipo de microfone para a gente conseguir escolher o microfone certo que seja para o uso de cada um, né? Então, antes da gente já começar direto nas dicas, né, vamos primeiro entender um pouco o que é um microfone, né? O microfone, ele é um transdutor, né? O que é um transdutor? É um equipamento que ele transforma uma energia em outro tipo de energia, né? Então, por exemplo, no caso do microfone, ele pega uma onda sonora e transforma ele numa onda elétrica, né? Então ele pega a voz, né, pega o som do instrumento e converte numa onda elétrica para poder transitar pelo cabo, pelas interfaces até chegar na mesa de som ou no celular, né, que essa hoje em dia que a gente tem usado muito, né? E outro transdutor que é muito famoso que todo mundo conhece é o alto-falante, né? O fone de ouvido, ele é um transdutor, só que nesse caso ele pega essa onda elétrica e volta ela para uma onda sonora para a gente conseguir entender o som. Existem alguns tipos principais de microfones, né? O microfone dinâmico, né? Que é um microfone que ele é mais resistente ao impacto, a temperaturas, umidades. Ele suporta altos níveis de SPL, né? Que é volume, digamos assim, né? E o funcionamento dele é como se fosse um funcionamento mais mecânico mesmo, né? Então ele pega esse som que mexe esse diafragma, né? Dentro com uma bobina móvel que tem dentro do campo eletromagnético, transformando essa energia acústica, tá? Então o microfone dinâmico ele precisa de bastante volume, né? Para poder ter a sua melhor eficiência. Um pouco diferente do microfone condensador. Né, o microfone condensador a gente até diz que é um microfone com som diferenciado. Por quê? Porque ele é mais sensível, mais consistente, né? Você consegue pegar mais detalhamento das coisas, né? E fora que ele é muito mais natural. Então, desde as frequências mais graves até as mais agudas, ele tende a fazer uma captação muito parecida, né? Ele colore menos, né, o som, digamos assim, obviamente. Depende de cada modelo, cada fabricante, assim, etc, né? E pega muito bem as frequências, as altas frequências, né? As frequências mais agudas. Mas uma das características dele é que ele requer uma alimentação do Phantom Power, tá? E para alimentar o Phantom Power, você precisa ter uma interface que tenha, né, essa alimentação, ou na mesa de som onde você vai gravar, né, onde você vai capturar esse som, você precisa ter essa chavinha do Phantom Power para carregar, né, essa cápsula para ela conseguir funcionar, tá? Então ela tem uma fina membrana, né, que é o diafragma envolto em algum material condutor, muito próximo a uma placa fixa e fica essa carga ali, né? Alimentado pelo Phantom Power entre esse diafragma e essa
placa fixa. Então, com qualquer movimentação que o diafragma tem, mesmo nas mais baixinhas, né, mesmo nas mais agudas, consegue movimentar bem esse diafragma, conseguindo transformar as ondas sonoras nas ondas elétricas, né? Assim, para poder transitar pelo sistema de som, pelo sistema de gravação e etc. Outra característica muito importante no microfone que a gente tem que se atentar bastante na hora de fazer a escolha certa do microfone é o padrão polar, né? E o que é o padrão polar de uma forma bem simples, tá? Ele indica a sensibilidade do microfone pelos sons provenientes de várias direções, né? Então, mesmo que você está com o microfone na mão e você vai falando em volta da cápsula dele e você consegue entender onde entra mais o som no microfone e onde tem a maior recusa do som nesse microfone. Isso facilita muito para você minimizar o som vindo por direções que você não queira que esse som seja captado pelo seu microfone, tá? Existem alguns padrões polares mais comuns, né, no nosso dia a dia, que é o cardioide, supercardioide e o omnidirecional. O microfone cardioide, que é o nosso padrão polar mais comum, ele tem o seu eixo principal de captação no eixo 0, né, na ponta do microfone, na frente da cápsula do microfone. E a maior recusa, né, desse som bem na parte traseira do microfone, né? Então, uma das características interessantes desse microfone é exatamente você conseguir apontar a traseira do microfone para onde você quer que o som seja minimizado, onde você quer que ele não seja captado com uma maior intensidade, né? Então, já coloque isso na cabeça que isso a gente vai usar lá para frente, tá? E, obviamente, um dos microfones mais famosos, né, desse padrão polar cardioide é o SM58, que na realidade é o padrão da indústria fonográfica, né, o microfone padrão de tudo. O supercardioide, ele já é um microfone também que tem a sua maior sensibilidade, né, no eixo principal, e ele tem, diferente do cardioide, a sua menor sensibilidade, né, a maior recusa desse som nesse ângulo mais ou menos de 110, 120 graus, tá? Então, por exemplo, você teria que apontar o microfone ali teria, sei lá, um esquadro, alguma coisa assim, para conseguir mais ou menos indicar aonde o microfone tem a sua maior recusa, ou fazer o teste sonoro, que é o melhor teste possível, tá? Outra característica desse microfone é que ele tem um ângulo de captação mais apertado, né, mais junto, então ele consegue ter uma sensibilidade maior da cápsula em relação à distância da fonte sonora, mas, como eu disse, ele tem uma sobra de som no seu eixo traseiro, lá no ângulo de 180 graus, que tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer o posicionamento com esse microfone, ok? Já o microfone omnidirecional, ele capta o som em 360 graus em volta da cápsula, mas também é um microfone que tem o som mais natural possível, né? O som que tem a melhor captação, né? O som que fica mais original, digamos assim, com o omnidirecional, tá? E como eu disse, ele capta o som em volta 360 graus e ele é muito famoso pelos microfones de lapela e microfones de headset, tá? Sabendo disso, a gente vai entender alguns usos, por exemplo, no jornalismo, por que acaba se usando bastante esse tipo de microfone, tá? Esse é um gráfico que é bem legal, né? Uma tabela ali que mostra perfeitamente os tipos dos microfones, os padrões polares, né? E onde ele tem a maior ângulo de cobertura, maior rejeição e tudo mais, né? Por exemplo, a gente falou do omnidirecional, ângulo de cobertura de 360 graus, né? A gente tem o cardioide 130 graus, o supercardioide, dá uma olhada, né? Então ele já tem um ângulo de cobertura bem menor, hipercardioide menor ainda, e o bidirecional 90 graus, então tem várias características interessantes que estão nessa página para vocês estudarem em relação aos microfones. Outra característica bem importante que é a resposta em frequência, né? O Fernando Fortes, André, que me ensinaram que se fala resposta em frequência, né? Que é o nível, né, de saída do microfone, né, de um microfone em diferentes frequências, tá? Então nesse gráfico você tem ali as frequências mais graves, né, que são as frequências lá em 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, e as frequências vão ficando mais agudas, né? 1 kHz,
7 kHz, 7000 Hz, né? Então você tem um espectro para você enxergar. Então a total de esquerda ali são frequências mais graves, no meio as frequências médias e na direita ali as frequências mais agudas. Então pelo desenho desse gráfico você consegue entender, esse microfone fala mais grave, esse microfone fala mais agudo e assim por diante, tá? Então antigamente, para ser bem sincero com vocês, eu utilizava mais esse gráfico na hora de escolher um microfone. Né, falava assim, não, pelo desenho esse microfone ele responde mais agudo, né? Pelo desenho ele responde mais grave. Mas hoje em dia, para ser bem sincero, eu tenho usado muito pouco esse gráfico. Eu prefiro muito mais, obviamente, testar um microfone e ver se ele adapta ao meu uso do que ficar procurando no manual algumas características, tá? Então é bem interessante isso aí. Ó, a galera entrando, ó, Éder Moura, Manuel Tavares, olha essa galera alto nível com a gente aqui hoje. Muito feliz por vocês estarem aqui junto, compartilhando com a gente, tá? E fiquem à vontade aí, aproveitem o chat para conversar, né? Para fazer a resenha aí. Pode aproveitar que está bem interessante. Beleza? Então, continuando aqui. Na hora de você escolher um microfone, também você precisa se atentar, né, aos acessórios, né? Que tipo de captação você vai fazer? Onde você vai captar? Como você vai captar? O que você vai usar? Você vai precisar de fazer uma captação interna? Então você vai ter que precisar de uma vara de boom, você vai precisar de um anti-puff para áreas externas. Você vai usar para fazer captações de vídeo em casa, para usar um microfone no pedestal dentro de casa. Então é outro tipo de pedestal, né? Vou gravar num estúdio, gravar voz e tudo mais. É um anti-puff diferente e assim por diante, tá? Então existem alguns acessórios que são específicos para cada uso de cada microfone, tá? Então precisa se atentar na hora de você escolher. Não é só o microfone, os acessórios também fazem parte da escolha ideal do microfone na hora de você for escolher o microfone para o seu dia a dia. Outro parâmetro muito importante para a gente se atentar é o ambiente de gravação, tá? Você precisa entender o lugar que você está fazendo, que você vai fazer essa captação, né? Que você vai fazer essa gravação para você conseguir melhorar o som na hora de você for fazer a mixagem, na hora que você for usar esse som depois da captação. Né? Você precisa entender se é um ambiente que tem muita reflexão, né? Por exemplo, nessas imagens que eu coloquei, né? São salas que são praticamente cobertas de vidro, né? Tem poucos materiais condutores, então deve ser uma sala que tem muita reflexão, né? E algumas formas super fáceis, né, de você conseguir diminuir essa reflexão, obviamente, né? Tem os profissionais, né, os técnicos, né, que são que trabalham com isso, né? Que trabalham com isolamento, que trabalham com tratamento acústico, mas você consegue minimizar de algumas formas bem simples no seu ambiente de trabalho, por exemplo, no seu quarto, você vai fazer o podcast ou alguma coisa, uma gravação caseira do seu home studio, né? Com, sei lá, com travesseiros, com cobertas, com colchão, você consegue ajudar bastante a melhorar o som do seu ambiente, né? A gente não pode misturar as coisas, porque tratamento é uma coisa e o isolamento é outra coisa, né? Basicamente, o isolamento é quando você não quer que o som da sua sala saia para fora, ou sons, né, proveniente fora do seu ambiente entre, né, dentro do seu ambiente de captação. E o tratamento é para você equilibrar o som dentro da sua sala, para deixar com todas as frequências, como quando eu mostrei naquele gráfico lá, deixar as frequências graves, médias, agudas o mais equilibrado possível, ok? Também, da mesma forma que você não pode ter um ambiente tão reflexivo, você também não pode ter um ambiente tão que tenha muita absorção, melhor, né? Por exemplo, coloquei duas imagens bem interessantes aí, que é uma sala, né, que é coberta de carpetes, né, tapetes e carpetes, né, pelas paredes, cheia de travesseiro. Então é uma sala que provavelmente tem um som muito morto, um som muito abafado, né? E na segunda imagem, o famoso Sonex, né? Quem não conhece o famoso Sonex? Na realidade, quem é da minha época, né, ainda achava que caixa de ovo funcionava como Sonex, né? Funcionava como absorção de som, né? E na realidade, a caixa de ovo que a gente colava na parede, ela só servia para juntar barata, né?
que era uma coisa horrorosa, né? O Sonex é sim uma ferramenta muito boa, né? Esses abafadores de frequências, né? Eles são muito bons, mas para você fazer um tratamento acústico, né? Às vezes a sua sala é muito reflexiva, você consegue espalhar essas placas de espuma para melhorar o som do seu ambiente, né? Ou, como eu disse antes, utilizar coisas caseiras, né? Dá uma olhada numa sala que é completa de coisas reflexivas, né? Como as paredes lisas, como vidro, né? Como o próprio piso ali, né? E no desenho ali tem os colchões, tem um monte de coisa ali que tá ajudando um pouco a equilibrar o som da sala, né? Ou como eu comentei com vocês, algumas coisas caseiras, né? Por exemplo, nessa imagem aí dos nossos parceiros que a gente fez os vídeos lá no Cifra Club, né? Quem quiser acesse o site lá, que é muito legal, o Cifra Club TV. Tem uma aula de áudio, né? Bem interessante lá, bem simples para quem está entrando no mundo do áudio, né? É bem interessante, né? E aqui, por exemplo, é uma sala muito reflexiva, como vocês podem ver, né? Que as paredes, né? Com bastante reflexão, uma janela gigantesca ali, né? E a gente usou ali uma coberta, né? Para fazer um biombo, né? Praticamente em volta do Fofão, né? Que tá fazendo o vídeo ali pra gente, para melhorar o som dessa captação, tá? Então a gente consegue algumas coisas caseiras também, obviamente não vai ser profissional, como eu estou dizendo, caseira, melhorar um pouco o som do ambiente que você está fazendo essa captação. E obviamente a gente tem que se atentar muito quando a gente vai para os ambientes externos, né? Quando a gente está falando ali de jornalismo, de captação de lives, captação de vídeos para rede social e etc, 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 né? Ali nós temos aqui eu tenho nas imagens dois casos muito recorrentes, né? Muito usado mesmo, né? Que é um microfone ligado direto no celular, fazendo a captação de áudio, fazendo uma entrevista num galpão, né? Provavelmente é um galpão de um aeroporto ali, imagina, né? A dificuldade para conseguir captar. E na segunda imagem ali mais para baixo, eles estão fazendo provavelmente uma live, né? Estão fazendo algum vídeo, talvez alguma entrevista, não sei, alguma coisa dentro de um carro. Então você também tem que se atentar a esse ambiente de gravação para escolher o microfone certo, que por exemplo, às vezes você coloca um microfone omnidirecional que capta o som em 360 graus, né, num ambiente muito grande e reflexivo, você vai captar muito som externo que você não queira. Talvez o ideal é você ter um microfone mais direcional. Dentro de um carro, por exemplo, fazendo uma captação ali, mesma coisa, tem o barulho do carro, o barulho do trânsito, o barulho de um monte de coisa está em volta. Então talvez nesse caso também seja mais interessante um microfone mais direcional para captar, né? Então essas dicas são a gente entendendo um pouco mais sobre esse tipo de captação para entender mais a melhor forma de captar o som, tá? O Manuel tá me perguntando, peraí, ele mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Às vezes utilizamos o microdioide para captação de instrumentos, podemos ter um resultado bom se só tivermos esta opção. Com certeza, Manuel. Inclusive, dos microfones mais incríveis, os microfones mais tops de captação para instrumentos, muitos deles são cardioides, né? Como o SM57, como o SM81, né? Como o SM27, né? Então temos vários microfones incríveis, né? O PGA 181 e vários outros que são nesse padrão polar cardioide, né? E o padrão polar cardioide, ele ajuda muito a pegar um som, como ele tem um ângulo de captação um pouco mais aberto, né? Que a gente viu lá de 100 e poucos graus, ele consegue pegar um som do instrumento todo também, né? E não só um instrumento muito direcional, que seria o caso dos microfones shotgun, por exemplo, né? Bom, aqui algumas dicas de posicionamento dos microfones, algumas dicas bem simples, tá, galera? Pra gente começar a melhorar a captação. Como até o Manuel Tavares falou sobre o microfone cardioide, né? Tá aí logo das primeiras básicas, né? Das primeiras regras básicas, a diferença do microfone cardioide do supercardioide, como eu falei para vocês, no ângulo de recusa, né? E na diretividade maior do supercardioide, por exemplo, em relação ao microfone cardioide, né? Uma coisa interessante, posicionamento do microfone em relação ao ruído indesejado. Por exemplo, você está lá na sua casa gravando um podcast, ou você está lá
na sua sala de reunião, né? Por exemplo, fazendo a captação do áudio, né? Em relação para fazer reuniões e tudo mais. E você vê que, por exemplo, né? nas casas legislativas e tudo mais, e você percebe que tem uma fonte sonora X que está atrapalhando na sua captação. Por exemplo, uma janela, ou sei lá, coisas mais até simples que podem atrapalhar. O cooler, às vezes, de um computador, um ar-condicionado, né? Então você consegue apontar talvez a traseira do microfone, né? Que tem a maior recusa, de um cardioide, para essa fonte sonora, ela já te ajuda a minimizar o som que vai ser captado do seu microfone, tá? Então algumas coisas simples, né? Algumas regras simples são bem interessantes da gente se atentar, tá? Falando em cardioide, né? O Sidney está falando sobre se existe cápsula cardioide para lapela. Existem sim, tá? Tem algumas cápsulas cardioide, até supercardioides. Para alguns lapelas também existem esse tipo de microfone, captação, né, desse padrão polar em alguns microfones, ok? O fator distância é um fator que eu gosto de colocar muito para a gente entender quanto mais direcional o microfone, maior é o ganho frontal, digamos assim, né, do microfone. Então, por exemplo, um omnidirecional que tem uma distância 1 em relação à fonte sonora, o cardioide ele pode estar a 1.7 essa distância para ter o mesmo volume que o omnidirecional. Então dá para entender, ele está mais direcional, então você consegue ter um microfone mais afastado para ter o mesmo volume em relação à fonte sonora. Ou o supercardioide 1.9 e o hipercardioide 2, né? Então, sei lá, um microfone omnidirecional que está a 10 centímetros da fonte sonora, o cardioide ele pode estar a 1.7. Já o hipercardioide ele pode estar a 20 centímetros, né, da fonte sonora. Então você consegue entender algumas coisas em relação a esse fator distância na hora de você comprar o microfone ou na hora de você usar o microfone que você tem à sua disposição também. É uma regra bem interessante que eu gosto de colocar aqui, entre as distâncias entre os próprios microfones, né? Que às vezes você quer usar mais de um microfone no seu ambiente, então essa regra do 3:1 ela se encaixa bem nisso. Então o que é a regra do 3:1? Que o microfone numa distância da fonte sonora X, né, ele precisa estar 3x o próximo microfone para você não ter problemas de captação dupla, ou cancelamento de fase e outras coisas. Então é uma regra bem interessante. A intensidade, né, o alcance do microfone, a intensidade do som direto, é interessante a gente entender que ela se perde 75% da intensidade cada vez que essa distância dobra. Olha que louco isso, né? Então o microfone, se ele está a 2 dedos da boca, né? Quando você coloca o microfone a 4 dedos da boca, ele perde 75% da intensidade. Então tem que tomar muito cuidado com essa característica também do microfone em relação ao alcance, à intensidade do som direto. Outra característica muito importante nos microfones é o famoso cancelamento de fase. Para quem não conhece o cancelamento de fase, né? É quando, nesse exemplo aqui, eu dou um exemplo quando você tem a mesma onda sonora duplicada. O que significa isso? Você tem uma mesma frequência sendo repetida no mesmo tempo, tá? O que é uma frequência? É um som puro monotônico, né? Como se fosse uma tecla de um piano, como se fosse o som do diapasão, aquele famoso né? Isso aí é uma senoide. Então quando você tem essa senoide somada com outra senoide no mesmo tempo, você tem uma soma desse som, tá? Já se você está com essa mesma frequência, só que atrasada em 180 graus, né? Ela tá atrasada na onda para ela se formar. O que acontece aqui, quando você faz essa regrinha básica, mais 10, menos 10, você tem 0, né? Então você pode cancelar o som de algumas frequências importantes, né, do seu microfone por conta do cancelamento de fase. E como acontece isso, tá? O cancelamento de fase, ou o que a gente chama de combi filtering, pode ser de duas formas. Existe o acústico, né? Dá uma olhada na figura da esquerda que você vê o som direto no microfone e a resposta do microfone em campo aberto, né? Uma resposta bem plana, bem retilínea.
Já o combi filtering acústico, quando ele tem uma reflexão de uma superfície fixa, né, de uma superfície, perdão, sólida, olha o que acontece com a resposta em frequência do microfone na figura 2 ali, né? Na figura da direita. Ela vira uma bagunça. Então ela aumenta algumas frequências, ela diminui outras frequências e vira uma bagunça em relação à resposta do microfone. Então você acaba virando uma bagunça e muitas vezes você está cancelando algumas frequências fundamentais para aquele instrumento ou para aquela voz que você está captando, tá? E outra coisa que acontece muito quando a gente fala em coral, quando a gente fala em salas de reuniões, por exemplo, né? Até no órgão público e tudo mais, né? Quando você tem vários microfones no mesmo ambiente. Então o microfone ele tá sendo captado da minha voz. O meu microfone está captando a minha voz, mas do meu parceiro do lado está sendo captado, do outro também, quem está na frente. Tem vários microfones que podem estar captando minha voz também. E quando você soma isso no mixer, na mesa, numa mixagem, seja ela onde for, o que acontece? Você pode ter o combi filtering eletrônico, né, que pode cancelar ou somar algumas frequências fundamentais daquele instrumento também. Ok, gente? Seguindo, outra característica muito importante é o efeito proximidade. O que diz o efeito proximidade? Quanto mais próximo à fonte sonora o microfone estiver, mais frequências graves o microfone ele ganha. Quanto mais longe o microfone se torna da fonte sonora, essas frequências graves elas tendem a diminuir, tá? Então você tem o microfone, quando você está muito próximo da boca, fica aquele som mais grave, e quando você afasta, você vai ganhando umas frequências mais agudas, vai tornando o microfone mais flat na resposta, tá? E nesse exemplo aqui eu coloco um SM58 junto com o famoso KSM8, tá? O KSM8 é um microfone diferente, né? Como mostrei lá em cima para vocês. Os microfones dinâmicos eles possuem um diafragma, né, dentro de um campo magnético. O KSM8 ele possui 2 diafragmas. Olha que tecnologia, né, diferente. E esses 2 diafragmas funcionam juntos, tá? E o que acontece em relação a isso? Diminui o efeito proximidade, igual estou mostrando no desenho aí para vocês, tá? Então o KSM8, mesmo muito próximo à fonte sonora e mesmo afastado da fonte sonora, ele tem um equilíbrio das frequências, tá? Então é bem interessante esse microfone para vários usos. Para o pastor, né, que às vezes na hora da pregação tá com o microfone longe, na hora que ele vai trazer para cantar traz mais próximo. Por exemplo, em programas de auditório, né, que às vezes por exemplo, de calouros, né, que o microfone, nunca o calouro tem a posição correta do microfone, o microfone fica para cima, para baixo, para longe, então ele torna o microfone mais plano em relação às respostas, tá? Seguindo aqui, né, o shotgun, né, como eu falei para vocês, o shotgun ele tem um ângulo de captação muito apertado, né, muito pequeno, e é para você conseguir, e como eu falei, como ele tem um ângulo de captação menor, ele acaba tendo um ganho frontal maior, né? Então ele diminui muito o ruído vindo por outras fontes sonoras e acaba conseguindo captar o som direto da fonte sonora que você quer captar. Usa-se muito para externas, por exemplo, né? Quando você precisa captar o som à distância. Em gravações de filmes, em gravações de novelas, alguns tipos de jornalismo, que às vezes você coloca o microfone shotgun em cima da câmera, né, para poder fazer a captação direta. Então são microfones para serem captados a longas distâncias, tá? Vamos seguindo, eu vou seguindo aqui porque tem bastante assunto ainda para falar. Depois eu vou tentando responder algumas perguntas aqui, tá? Vamos se equilibrando aqui em relação às duas coisas. Captou o som do microfone, o que você precisa no próximo passo? Transformar o som do microfone para você colocar na sua fonte de mixagem, né? Para você colocar na sua DAW, no software. Né? Então existem várias interfaces, né, que fazem essa transformação. Inclusive alguns microfones, como é o tópico aqui, né, para a gente falar hoje, os próprios microfones da linha Motiv já fazem essa transformação, né? Já fazem essa transformação do som acústico para código binário, né? Para poder transitar até as suas plataformas de gravação. Na parte de gravação, né, e edição, e mixagem, etc, a ferramenta importantíssima para isso é o software.
né? Que é o software de captura e é o software de edição e mixagem também, né? Então você vai captar o som do microfone para a interface manda para o software e no software você consegue editar. O que quer dizer editar? O editar você vai cortar os sons que você não quer, colocar numa ordem que você queira e assim por diante. E fazer a mixagem é equilibrar o som, né? Ah, eu quero mais guitarra, eu quero mais baixo, eu quero mais voz, eu quero menos voz, eu quero mais som de fundo e assim por diante. E também, muitas vezes, chegar no timbre que você não conseguiu na hora da captação. Ah, tá faltando um pouquinho de agudo porque a sala lá não tinha muito agudo. Aumenta um pouquinho de agudo. Tá sobrando grave, tira o grave e assim por diante, tá? E aqui eu coloquei duas downs muito famosas, né? Aqui do lado direito, né? Que são os softwares, né? E do lado esquerdo eu já coloquei também o software de captação da linha Motive, que hoje a realidade também vai-se muito para a linha mobile, né? Então a se atentar muito a esse tipo de captação também e mixagem e etc, e etc, etc. Bom, dando essa introdução gigante que eu dei agora sobre os microfones, tá? Eu vou entrar exatamente agora na linha dos microfones Motive, passando por todos os microfones da linha, explicando as características de cada microfone e alguns usos bem interessantes no que a gente tem falado, no que é no título da nossa live hoje, que é captação musical, né? Captação de externas, né? Reportagens, né? Na plenária e tudo mais, ok? O primeiro microfone que eu mostro aqui para vocês é o microfone MVL, né? Que é o nosso lapela omnidirecional, que é um microfone muito interessante, tá? É um microfone que ele já melhora muito o seu áudio na hora da captação e apesar de ser um microfone super simples, né? É um microfone que você vai conectar direto na entrada do seu celular e você obviamente usa o processamento do celular para fazer a captação, tá? É um microfone super simples, não precisa de muita coisa, é só pegar o microfone e conectar na entrada do celular e o microfone já está funcionando, tá? É um microfone em lapela, para quem não sabe, microfone em lapela é aquele que a gente coloca, né, na lapela, como indica na segunda imagem aí para vocês, né? Um microfone que fica mais próximo, né, da fonte sonora, mas não é tão direcional, por isso que a gente recomenda muitas vezes usar os microfones de lapela omnidirecional exatamente por conta disso, porque o palestrante, o repórter, alguma coisa, não vai poder ficar com a cabeça para baixo para se tornar o microfone mais direcional, né? Então ele precisa falar numa posição que deixe ele mais confortável, principalmente se ele está olhando para a câmera. Então por isso que o microfone omnidirecional é mais recomendado em relação a essa captação, tá? Ali na primeira imagem um anti-puff, né? Para diminuir o volume, o som de vento e etc. no ambiente e alguns usos desse microfone bem legais aqui nessas duas imagens, né? Uma entrevista, né? Uma gravação de um vídeo na externa, na primeira imagem, na imagem de baixo esse rapaz fazendo uma live ou fazendo uma gravação de um vídeo também de uma forma bem simples. Então o microfone conectou no celular, já está funcionando perfeito, ok? O próximo microfone da linha é o microfone Motive MV5, eu errei na hora de escrever aqui, eu acho que eu repeti isso várias vezes. Será que eu consigo... Se eu der uma pausa aqui, vocês vão achar muito ruim? Deixa eu tentar... Não sei se eu consigo arrumar isso. Deixa eu arrumar para não ficar tão... Tá? Como é ao vivo mesmo, a gente vai se... acho que foi só esse mesmo, então beleza. Já arrumei, ficou bonito. Desculpa os erros técnicos, mas o MV5 é um microfone já muito, muito, muito interessante, né? Por que é um microfone muito interessante? Porque é um microfone que ele já tem uma cápsula condensadora, uma cápsula direcional, né? Ele é um microfone cardioide, então ele tem esse lance da recusa, né? Na parte traseira do microfone. Né? Outra vantagem dele é que ele tem uma saída de fone, né? Uma entrada para conectar o fone de ouvido para você escutar o que você está sendo captado, né? Pelo microfone. Então é bem interessante em relação a isso, né? E ele tem aqui algumas características nessa segunda imagem de baixo ali, que é o 6, o 7 e o 8, né? Que são esses números que estão ali.
que ele indica algumas configurações de alguns presets, né, que a gente fala na hora da captação do microfone. Então ele tem ali o speech, né, que é o para fala, né, para comunicação, para você fazer uma captação para uma live, igual eu estou fazendo, uma captação, como eu já falei bastante, de uma plenária ou de uma reunião, né, através dos softwares que a gente tem usado muito isso, né, hoje em dia. E existe também a flat, que é o do meio, né, que é o padrão, né, que é do jeito que o microfone ele capta, né? E o segundo e o terceiro ali, que é o número 8, ele é o padrão para instrumentos musicais. Pô, Cadoc, instrumentos musicais? Sim. É um microfone que ele tanto consegue fazer captações para as vozes de uma maneira muito incrível, como ele consegue também fazer uma captação de instrumentos musicais, né? E algumas dicas bem interessantes aí, dá uma olhada, né? Do posicionamento do microfone em relação à fonte sonora, né? De 5 a 30 centímetros. E ali numa relação de uma banda, né? Às vezes você quer fazer uma captação, às vezes para fazer uma demo ou só para você simplesmente ouvir, né? Da forma que vocês estão tocando, né? Para quem é mais da parte musical, ou até fazer captações individuais de instrumentos. Você pode gravar, fazer uma multitrack, né? Você pode gravar uma bateria com microfone, depois você grava a guitarra, depois você grava a voz, depois você grava o violão. Você consegue gravar separados também com esse microfone, muito pelo ajuste que o microfone tem de ganho. Alguém me perguntou lá no começo de ganho, de volumes altos, etc. É exatamente por isso que ele é um microfone tão incrível, que você consegue ajustar o ganho do microfone com os presets ou dentro do software que eu vou mostrar para vocês, para captar sons, mesmo sons muito altos, como o som de uma bateria, né? Então é bem interessante em relação a isso também. Né, algumas imagens aqui de alguns usos do microfone, né? A gente tem na primeira imagem ali, né, o microfone sendo captado para uma live, provavelmente, para um vídeo, né, fazendo a captação em casa, né? Provavelmente alguma coisa de beleza, né? Que tem umas maquiagens ali. E o segundo vídeo na linha musical, né? Você percebe que ela já tá gravando, tocando piano ali, gravando a voz, né? Nessa captação. Então é um microfone muito legal, bem interessante. Tem nessas cores maravilhosas, né? Esse microfone preto com a espuma vermelha é lindo de morrer, esse microfone, que é um microfone baseado, né, no microfone que o James, do Metallica, né, o vocalista do Metallica, que o Metallica usa, então é baseado nesse microfone. Cara, é maravilhoso esse microfone, é lindo. E obviamente o mais discreto padrão na cor prata e cinza. Próximo microfone ou sistema, né, que eu vou falar para vocês é o MVI. Aí a gente já começa a partir para um outro tipo de produto, um outro tipo de uso também. Por quê? O MVI, ele é uma interface, ele é uma interface de captação, uma interface de gravação, tá? Então ele suporta microfones com conexão XLR balanceadas, ele suporta conectar instrumentos direto na conexão P10, porque ele tem essa entrada na imagem de baixo, uma entrada combo, né, que pode entrar um P10 ali. E olha que fantástico, ele funciona através de Phantom Power também. Ele manda o Phantom Power para o microfone. Então você consegue conectar microfones condensadores para fazer outros tipos de captação. Você pode usar ele para externa, por exemplo, que ele é muito pequeno, tá? Um microfone do tamanho do mouse, uma interface dessa, bem robusta, de metal. Então você pode fazer externas, conectado direto no celular, tá? Lembrando que essa linha toda você pode conectar nos celulares, nos computadores. Isso é bem interessante, tá? Uma linha para ser bem móvel mesmo, mobile, né? E você consegue levar no bolso e fazer captações externas fantásticas, até com microfones shotguns, por conta do Phantom Power que entrega esse microfone, tá? E ele já possui também outro tipo de configuração, né? Então você tem ali já nos botões, né? Você tem a bolinha 1, né, ali, que é um controle de volume deslizante, tanto do ganho do microfone quanto da monitoração do fone. Olha que legal. Então você consegue regular o quanto de som ele está captando e também o volume do que você está ouvindo, para também você não prejudicar a sua audição. O 2 ali mostra, né, o quanto está aumentando ou está diminuindo. O 3 ali é o mute do microfone, então você consegue ligar e desligar o microfone sem precisar desconectar.
O 4 são os modos de operação dessa interface, tá? Então ele tem vários presets já programados, que é o de baixo é o retinho, é o flat, né? Que é o sem configuração nenhuma. O segundo da esquerda subindo ali, o quadradinho, é o que a gente chama de speech, que é para voz, né? Que é para fala, tá? O terceiro ali com uma clave musical, ele já é com uma nota musical. Ele é para canto. Olha que legal. Então você pode ligar o seu SM58 aí e gravar a sua voz. Olha que bacana. Né? Ele já suporta outro nível de pressão sonora, né? Já tem outras configurações, como compressor, que eu vou mostrar para vocês. Né? O terceiro para gravar instrumentos musicais. Então você pode colocar o seu SM57 aí, você pode colocar o seu PJ181, que ele alimenta com Phantom Power, e gravar o seu instrumento musical também. E o terceiro, olha que legal, o terceiro ele é para gravar sons de alta pressão sonora, de muito volume. Então, por exemplo, você pode ir num show, coloca a configuração do microfone nessa caixinha acústica e você consegue gravar o som que está saindo do PA do Rock in Rio, por exemplo, do PA do Lollapalooza e assim por diante. Sons muito altos você consegue captar nesse preset muito simples. Você não precisa estar olhando no celular nada, você consegue esse mode que está escrito aí, né? Esse que está escrito, ele é um controle de sensível ao toque. Então você vai apertando ali, ele vai mudando essas configurações, tá? Para deixar cada vez o som mais adequado ao tipo de captação que você quer fazer. Aqui uma forma bem simples que eu coloquei aqui, né? Que é o microfone conectado direto na interface, né? O microfone condensador, né? Como eu falei para vocês, ele recebe o Phantom Power, né? Então o microfone recebe o Phantom Power e consegue gravar de outras formas uma qualidade muito grande. Aqui alguns outros exemplos, né, que eu coloquei. Então você tem um exemplo ali de um SM58 ligado direto no celular. Ali você tem a interface na segunda imagem, do lado de cima ali, o microfone também, um SM58 provavelmente, ligado num tablet, né, para às vezes fazer alguma gravação, para fazer alguma locução, algumas coisas simples, o fone de ouvido para fazer a monitoração. E aqui embaixo, né, também com cabo de instrumento musical ali, para a gente já dar a entender que você consegue colocar o seu instrumento musical. Então a mesma coisa, grava bateria, grava guitarra, grava tudo separado e ele aceita ainda conexão P10 de instrumento musical, nível de instrumento, para gravar o seu instrumento direto nele, ok? Beleza? E aqui, olha só, o que essa imagem representa? Essa imagem, para mim, ela representa a perfeição do podcast. Por quê? Porque você tem o melhor microfone do mundo para podcast, que é o SM7B. Para quem ainda não conhece o SM7B, vá atrás, é um microfone incrível. São os amantes de podcast, todo mundo está apaixonado, é um microfone padrão da indústria fonográfica para locução, tá? Inclusive, se você ir ali não sei se deve estar aqui do lado, né? Se você ir na caixinha aqui do lado onde está os tópicos, você vai ver que tem o link da loja Shure ali. Você pode clicar no link da loja Shure e dar uma olhada também no SM7B, que é animal, tá? Não se esqueçam, dentro da loja Shure você consegue ver a linha Motive, tudo, tá? O SM7 conectado direto na interface, na MVI, e o MVI conectado direto no celular. Lembrando que pode conectar no celular, no tablet, pode conectar no computador, tá? Então é uma ferramenta fantástica para podcast, os amantes de podcast. E não só podcast, né? Os amantes da locução em geral, tá? E obviamente, né? O SM7 é padrão também para gravação de voz, instrumentos, etc. Mas esse é um kit incrível para podcast que eu recomendo bem para vocês, tá? Perfeito. Seguindo na nossa linha, quem a gente tem? O Motive MV51, tá? Diferente do MV5, o MV51, ele já leva os mesmos controles que tem na interface do MVI. Olha que legal. Então quer dizer, Cadoca, que o MV51 é um MVI já com o microfone acoplado? Isso. Perfeito. É exatamente isso. Então ele possui os mesmos controles de mute, de monitoração, volume do fone de ouvido, liga e desliga, muda os modos para speech, para canto, para instrumento, para PA, e etc, e etc, e etc, e etc, tá? E o legal é que a cápsula dele também já é uma cápsula bem parruda, que também recebe muita pressão sonora,
Tá? Então você vai ver, tem vários vídeos na internet, inclusive, gravando sons de batera, gravando som de guitarra, de várias coisas com esse microfone que é absolutamente incrível. Atrás a gente pode ver as conexões, né? Tem uma conexão para ligar no computador e a conexão da entrada para o fone de ouvido, tá? Lembrando que você faz a regulagem toda na frente nesse display igual a do MVI, tá? Alguns usos aqui muito parecido com o que a gente viu lá no MV5, né, pro MV51. Voz, bandas completas, instrumentos musicais e etc, tá? Aqui eu coloquei uma imagem bem interessante, né, que é uma imagem ali de uma entrevista, né, ou de um podcast, alguma coisa nesse sentido, sendo captada pelos dois microfones MV51, lembrando que é cada um dentro da sua própria plataforma, tá? Ali você tem na segunda imagem gravando um violão, né? E gravando também a voz como se fosse num estúdio na terceira imagem. Ele tem no pedestal dele que deixa ele em pé em cima da mesa, como na imagem anterior ali, né? Se você tirar essa bolinha preta que tem embaixo do microfone, dessa haste, ela vira uma conexão para você conectar direto no pedestal de microfone ou no pedestal de mesa, tá? Então deixa o microfone também bem flexível em relação a isso aí. E agora estamos chegando nos microfones que são fora da curva, fora da imaginação, são microfones absolutamente diferentes e incríveis dentro desse nosso mercado, né? Todo mundo, não sei se a galera já conhece, mas vou falar um pouco dessa linha dos microfones da MV88. Antes de entrar aqui, deixa eu ver se tem algumas perguntas. O Didier tá dando uma força gigante respondendo várias perguntas ali para mim. O Manuel perguntando, dá para gravar uma orquestra só com um monte? Manuel, dá sim. Inclusive, não está aqui na apresentação, mas tem um vídeo muito legal na internet, tá? Que é uma orquestra fazendo um ensaio, alguma coisa nesse sentido, e algum próximo do maestro fazendo a captação, inclusive com esse MV88 aqui, né? Com o MV88 que eu vou falar para vocês agora. Então é incrível, tá? É uma qualidade, vocês procurem na internet. Se vocês quiserem, depois mandem mensagens para mim no meu e-mail e etc, que eu passo esses vídeos da internet para vocês verem, tá? Passo tudo para vocês conseguirem também entenderem um pouco mais sobre tudo isso aí, tá? Um trator utilizado em rádio, deve estar falando do SM7, né? Plug and play via USB, né? Provavelmente o dia está perguntando tá respondendo sobre a conexão, exatamente isso. O Leco falando usado no Michael Jackson no Thriller, exatamente. Quincy Jones, ele mudou a história do SM7B quando ele pegou o SM7 que ficava lá no estúdio de locução de broadcast e colocou para o Michael Jackson gravar o Thriller. A partir daí, o microfone, todo mundo sabe que trabalha em estúdio, quando o microfone entra no estúdio, ele não sai mais do estúdio, né? Então a galera começou a gravar voz, guitarra, baixo, bateria. Esse microfone, o SM7, é muito usado, inclusive, para gravar chimbal de bateria. Chimbal, sim, contratempo, hi-hat, depende da região onde você tá. Então fiquem ligados que é um microfone muito, 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 muito incrível, né? Poxa, muito obrigado, Manuel, fazendo uma homenagem para mim. Gravar voz, violão, gente, é isso aí, né? Ó, o Toinho entrou aqui, o Maurício, o Sebastião, né? Pô, galera, valeu, muito obrigado. E vamos continuar aqui. Vai tendo pergunta, vai colocando aí. Acho que no final acaba tendo mais quantidade de perguntas, tá? Esse aqui é o Motive MV88, né? Que é um microfone... como que eu posso dizer? É um microfone realmente fora da curva. Né? Um microfone super especial, muito por conta das cápsulas que ele tem. É um microfone que tem duas cápsulas, e essas duas cápsulas você pode transformar ela de várias formas, tá? Começando já a falar do microfone, obviamente, né? Já falando dele, o MV88 ele é um microfone que ele tem essa conexão Lightning para você conectar no iPad, para você conectar no iPhone, tá? Esse modelo você só pode usar nessas duas plataformas. Ele tem essa movimentação, né, do microfone, como visto na primeira figura ali, que deixa o microfone numa posição que você achar melhor para fazer essa captação, tá?
Então, como ele tem duas cápsulas, né, você consegue fazer uma entrevista, inclusive, utilizando uma cápsula de um lado e utilizando a cápsula do outro lado, como eu vou mostrar para vocês. Não tem como falar desse microfone sem falar do software Motive Video, tá? Por quê? Porque esse software, ele acompanha para todos os microfones da linha, tá? Então você pode fazer todas as configurações que eu mostrei para vocês ali manualmente, né, no display ou no próprio microfone. Você pode conectar ele no seu celular e pode fazer todas as configurações manualmente também por esse software, tá? Mas por que eu deixei ele para falar exatamente agora no MV88? Por conta das características que o MV88 entregam para as configurações diferenciadas dentro desse software. Por exemplo, né, você tem os dois softwares principais, o Shure Plus Motive, né, que é só para áudio, e você tem o Motive Video, né, que é para você fazer a captura de imagens também. E o incrível é que esse Motive Video, ele tem uma estabilidade de imagens que é surreal. Inclusive, olha que maluco, né? Tem gente perguntando, dá pra usar só pra gravar vídeo e tal, não sei o quê. Assim, cara, melhor coisa que tem, conecta o microfone lá, porque não adianta você só ter uma imagem sem ter uma captação boa também. Mas é uma captação incrível de vídeo, tá? Quando você liga o microfone e abre as configurações dele, é essa tela que você acaba enxergando, né? Obviamente tem um vídeo por trás, mas é essa tela que você vê. Então olha quantas configurações você tem nesse software, né? Inclusive resolução de vídeo, tá? Resolução de vídeo que chega até 4K, resolução de áudio que você pode fazer 44.1, 48, 16 bits, 24 bits, então você consegue exportar áudio também em vários formatos, então ele tem várias configurações para deixar a sua captação também, o seu vídeo com uma qualidade muito, muito grande também. Então você tem ali uma das coisas que é mais importante, o ganho do microfone, né? E você tem outras coisas, né? Como eu falei ali para vocês, vira câmera, não vira câmera, né? E você tem, obviamente, as configurações de áudio, né? Nessa outra eu estou demonstrando como o vídeo já está gravando, né? Então ele mostra nesse 8 e 7 aqui embaixo, ele mostra o gráfico também da gravação do seu áudio. Olha que legal. Então você consegue observar se o seu áudio está baixo, se tá alto, né? Você consegue fazer também essa monitoração, tá? Obviamente que ali você tem o LEDzinho que vai controlar o ganho e você consegue fazer controlar o ganho, né, para você não clipar, sempre mantém ali no verdezinho, no amarelo é o melhor, né? Chegou no vermelho, você vai ter distorção de som, então não é muito legal. E ali em cima, no canto direito ali no 3, é bem importante essa informação que o software te entrega. O que é isso? Ele indica a quantidade de bateria que você tem, tá? E ele indica também a quantidade de espaço livre que você tem no seu celular. Olha que legal. Então é um celular, por exemplo, nesse exemplo, que ele está dando ali 40% de espaço livre. Então você consegue ter até esse controle na hora de você estar fazendo os seus vídeos e você estar fazendo as suas produções. Quando você vira o celular, né, quando você acessa a parte de configuração dos microfones, é onde o software, onde esse aplicativo, ele vira um canhão, junto com o MV88, MV88 Plus e tudo mais. Quando você tem os microfones e o software mais a interface lá, como eu falei, MV5, MV51, MVI, você tem algumas configurações clássicas, né? Como as configurações de volume, configurações para instrumentos e etc, etc. Assim como no display você tem no software, tá? Mas quando você tem o MV88 ou MV88 Plus, ele vira uma ferramenta de outro mundo. Por quê? Imagina que o MV88 ele possui duas cápsulas. Então, você pode gravar estéreo, tá? E esse desenho estéreo, como indicado na primeira figura ali, você abre ou diminui essa gravação estéreo. Então você consegue deixar um estéreo bem fechadinho, às vezes para captar um som bem que está mais próximo, ou você consegue abrir esse panorama, abrir esse estéreo para ter uma gravação em estéreo bem incrível, né? Eu fiz uma entrevista esses tempos atrás, né? O que a gente fez? Olha que legal.
A gente gravou, abriu bastante o estéreo, inclusive foi com o Xandó, que é um parceiro da gente. Estávamos sentados numa poltrona e eu abri bastante o estéreo. Então é como se gravasse em uma track quase tudo que ele falava só e na outra quase tudo que eu falava. Quando você passa para o software, num computador, no software de gravação, de mixagem, você consegue separar essas tracks e consegue fazer mixagem quase que independentes. Então, se eu falo muito baixo, ele conseguiria aumentar um pouco minha voz. Se eu falo muito alto, ele abaixaria um pouco e vice-versa. Olha que maluco, ele abrir e fechar o desenho estéreo. É surreal, né? Não sei se o Éder tá na sala ainda, mas o Éder, ele usa um microfone desse MV88 para fazer as gravações do PA que ele alinha. Não sei se vocês conhecem, né? Mas o Éder é um monstro aí no desenho de sistemas, né, de grandes espetáculos, grandes festivais, e ele usa esse microfone para fazer uma captação, né, do som do PA. Então, ele, além de tudo, ele suporta um alto nível de pressão sonora. Outra captação que você pode escolher é a captação cardioide, como eu expliquei para vocês, né? Que você tem a captação principal no eixo dianteiro e a captação recusa no eixo traseiro. Às vezes você tem um ambiente muito barulhento e você usa o cardioide. Outra captação fantástica é a figura 8. Por que a figura 8? Lembra aquele desenho lá atrás que eu mostrei, quando eu comecei a falar do MV88, que ele era uma pessoa de frente a outra? Você imagina que ele pode captar numa entrevista com o microfone fazendo a captação de imagem ou só do áudio. Ele vai captar com a mesma intensidade o som do entrevistado e o som do entrevistador. Então você vai ter um som equilibrado entre as duas vozes. Olha que legal isso, a possibilidade que você tem de gravar o som com... Não fica aquela coisa abafado de um lado, aberto do outro, abafado de um lado, aberto do outro, ou você tem que ficar passando o microfone de um lado para o outro. Você pode simplesmente captar os dois sons do mesmo lado, né? E o midside, né? Não sei se vocês conhecem essa captação de midside, mas o midside ele tem uma... É um jeito diferente de você captar, né? Por quê? Porque ele soma o desenho do figura 8 com o desenho do cardioide. Eu não sei se o Éder depois pode falar isso, se ele estiver aqui no chat, o Éder, você pode até comentar com a gente. Na hora que você faz aquela captação do PA, na hora que você faz suas lives e tudo mais, se você usa estéreo, se usa cardioide ou midside, é bem legal. O que acontece? No midside, você junta o figura 8 com cardioide. Então você tem um ângulo de captação maior ainda. Ele chega a abrir acho que mais de 150 graus de ângulo de captação. Então é bem legal esse tipo de captação. Usa-se muito em estúdio para captar o som do ambiente, para captar o som da sala, tá? Então é fantástico também esse tipo de captação midside, né? Como eu mostrei, central cardioide, esquerda, direita, e isso você pode fazer a configuração também no seu computador, tá? Como vai gravar tracks diferentes, tem umas manhas depois no manual lá que você consegue para fazer essa captação de uma forma mais interessante. E falar do Shure Motif MV88 Plus, tá? Alguém me perguntou, acho que foi até a Cecília que me perguntou há um pouquinho atrás, existe esse microfone para Android? Cecília, nesse caso existe agora, que é quem? Exatamente o MV88 Plus. O que o MV88 Plus ele traz pra gente? Ele traz a mesma qualidade, as mesmas características, duas cápsulas do MV88, mas numa forma que a gente chama de o kit vídeo, né? E um Plus, por que o Plus? Porque agora você consegue monitorar o áudio com uma saída de áudio, uma entrada, né, para conectar o seu headphone ali, e a conexão USB. E essa conexão USB permite que você coloque esse microfone nos computadores e você consegue colocar esse microfone em outros celulares, como os celulares Android. Tem uma tabela, tá? De compatibilidade dos microfones da linha Motiv inteira com qualquer celular que você precisar. Então ele diz a compatibilidade com várias marcas para ver se o microfone vai conseguir entregar a sua melhor, a melhor qualidade e tudo mais, né? Perfeito. Sabendo disso, além disso, ele vem com esse suporte, com esse pedestal incrível que é da Manfrotto. Só isso, né? É um pedestal só da Manfrotto. Para quem sabe, mexe com vídeo, sabe do que eu tô falando e sabe da qualidade desse pedestal que é absurda, né?
Então, como eu disse para vocês, aqui a gente tem a conexão para fone de ouvido e a conexão para cabo USB, que vai facilitar muito a vida para quem não tem os Apples da vida, ok? Seguindo aqui nessa imagem, uma imagem que eu gosto de apresentar para a galera, que é alguns usos do MV88. Olha que legal. Então tem um repórter fazendo uma entrevista na estrada, né? Fazendo uma entrevista numa construção ali, provavelmente, né? Você tem ali uma gravação de vídeo, né, do lado direito ali, fazendo uma captação, utilizando um multivídeo, né, captando áudio e tudo mais. E você tem uma captação externa também na figura de baixo, fazendo captação do ambiente, né? Às vezes você quer captar o som dos pássaros, né, sei lá, captar o som urbano, da cidade. Você tem uma captação também muito interessante. Esse microfone você também pode fazer captação de bandas, pode usar numa plenária, por exemplo, naquela captação... side address, mid-side, desculpa. Você pode colocar um celular no meio de uma mesa, coloca a captação mid-side, né? E ele vai captar quase que todo mundo que está em volta do microfone. Olha que interessante outro uso desse microfone, tá? Então é bem interessante. E, obviamente, né? Reuniões, salas de conferências e tudo mais, podcasters, né? YouTubers. Então um microfone, é um kit fantástico para o uso, tá? E para finalizar essa bagunça toda desse tempo, meu amigo Duda entrou. Mano, que saudade que eu tô de você, velho. Vê se aparece, Duda. Um beijo no seu coração, irmão. Você é um cara fantástico. Gosto muito de você, Duda. Parece, por favor, parece por aí. Desculpa aí o momento coração aqui na live. Né? Mas vou falar agora da loja Shure para vocês, tá? Todos esses microfones que eu falei para vocês, da linha Motive, inclusive o SM7, todos esses microfones estão disponíveis na nossa loja oficial, que é a loja Shure, tá? E olha que incrível, né? Se você colocar ainda o código promocional, que é Shure Live, você ainda tem mais 5% de desconto na sua compra. O link está aqui, ó, do lado, né, do lado do Shure do Brasil aqui. Então acessa o link da loja e você tem ainda um desconto mais 5% em qualquer produto que está na loja Shure. Tem fone de ouvido, tem os microfones Motive, o SM7 e bastante coisa interessante lá. E vou mostrar para vocês agora 2 lançamentos da loja Shure. Primeiro é o nosso incrível kit YouTuber. Olha que incrível, é um microfone MV88 Plus, mais um fone de ouvido SE215, mais um filtro anti-puff para o microfone, obviamente um anti-puff profissional, né, para você usar bastante em externas. Só para vocês terem uma ideia, a soma desse kit, fora o desconto, né, a mais, ele praticamente você ganha um SE215 de graça. Ganha de graça, né? Você ganha o SE215, ele sai de graça para vocês, tá? Então é um kit muito incrível, então vai atrás, vai na loja Shure, que pô, vale muito a pena, vocês viram os diferenciais dos microfones aí, então é um kit muito legal. E aqui a gente tem também um kit mais simples, né? Que é o MV5 mais o SRH240, que também está no preço fantástico. Se você somar o valor desses kits, desses itens individuais, vocês vão ver que a diferença, o preço acaba sendo muito grande, então aqui você tem uma vantagem muito massa. Gente, para encerrar, gostaria de mostrar para vocês as próximas lives. Né? Então você tem 7 de abril o Didier falando de MXC, MXCW, dia 8 o Fernando Forte falando de PSM, linha PSM 900, PSM 1000, PSM 300, tá? Uma linha muito incrível da linha profissional. Dia 9 de abril, Fernanda Gereto falando de tipos de salas de reunião, tá? Então fiquem ligados, toda semana, de terça a sexta, às 14 horas, as lives da Shure aqui para vocês. Valeu! Não se esqueçam, entre lá no link da loja, Shure Live, 5% de desconto nos produtos fantásticos. O que vocês precisarem, vocês podem anotar meus contatos, anotem, falem comigo, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, né? Falem comigo, falem com a gente, o suporte da Shure continua a milhão, 24/7, para atender todo mundo, para conversar com todo mundo. Valeu?
Eu vou ver se sobrou alguma pergunta aqui. Gente, aproveita agora que eu parei aqui na frente da tela para falar para responder as perguntas. Eu vou dar uma subida, ver se algumas perguntas o Diego não respondeu. Eu vou ficar aqui mais uns 5 minutos mais ou menos, respondendo algumas perguntas. Então, ou se alguém quiser só mandar abraço, pode mandar também, tá? Então, Toninho tá mandando abraço, Diogo Jucá tá mandando abraço, Manuel Tavares, o mestre, Manuel Tavares, tá mandando um abraço. Eu vi o Igor Pimento, Carlos Rossi na live, Marcelo Oliveira, Renato também presente, a Rosane lá do México, um prazer. Não sei se meu amigo Felipe, meu amigo do coração Felipe também tá na live ainda lá, direto do Chile. O Duda, já rasguei uma seda gigante pro Duda aqui. A Cecília, muito obrigado, Cecília, por você estar sempre acompanhando também na transmissão. Deixa eu ver, estão me perguntando aqui por que eu comprar um SM7 ao invés do TLM 103. O SM7B gera muitas perguntas em relação a esse microfone, tá? É um microfone, por incrível que pareça, apesar da qualidade absurda desse microfone, ele é um microfone... Deixa eu mudar esse quadradinho que tá bem em cima do negócio ali. Ah, mas dá pra ver. Ele é um microfone que ele tem captação dinâmica cardioide. Olha que engraçado. Quais são as grandes vantagens desse microfone, apesar dele ser um microfone dinâmico cardioide? Ele é um microfone que ele possui uma bobina interna, um rambanque interno. O que isso quer dizer? Ele praticamente elimina todo o ruído de elétrica que você tem no seu ambiente de trabalho. Então, se existe algum ruído de elétrica proveniente de uma lâmpada, de uma tela de um computador ou do próprio computador, ele vai eliminar esse rambanque, tira esse ruído. Então, por isso que o som fica tão cristalino, tá? Inclusive, ele tem chavinhas atrás que muda o padrão de equalização desse microfone. Né? Ele tem um chave que corta graves e um chave que dá um boost nos médios, para ele ficar adequado para a locução. Tá? Aí tem gente que fala assim, mas como é que funciona a cápsula e tal, não vai ter grave. Ao contrário, a construção dele, se vocês perceberem, ele é um microfone um pouco maior, mais robusto, e a construção dele permite que as frequências graves sejam criadas pela construção do microfone, fisicamente. Então é um microfone que tem também muitas frequências graves, por isso que ele serve para gravar uma afinidade de coisas, voz e etc, e outras coisas, enfim, tá? Tem onde baixar as primeiras ilustrações que você fez. Quem mandar e-mail para mim, eu posso mandar algum material que eu tenho aqui que eu posso fazer em PDF e mandar para vocês, tá? O e-mail está coberto, já tirei a figurinha de cima, já está aparecendo para vocês. O Jason acabou de entrar na sala. Vou responder isso para a galera de locução que perguntou. Ótimo, Cecília. É isso aí, é assim que funciona, tá? Em tempo de coronavírus, como fazer a higienização do MV88? O MV88 ele possui um acessório que é uma espuma anti-puff que você acopla na cápsula do microfone. Essa espuma você pode higienizar com cuidado, né? Lavar com água, lavar com sabão, neutro, né? De preferência e tudo mais. E agora já no microfone, como o microfone ele só tem aquela grade que está direto, você no máximo poderia passar um antisséptico bem lentinho por cima, né? Passar um álcool isopropílico ali naquela grade para minimizar esses problemas. Só que aí você teria que, né, como você perguntou sobre o corona, você tem que higienizar tudo, né? O seu celular, a sua mão, você tem que fazer uma higienização completa, tá? Mas o antipuff ajuda, primeiro, a diminuir o P e o B, né? O famoso P e B na hora da captação. E diminui também o ruído de vento, né, que você vai estar fazendo na externa. Então usa o anti-puff e tenta trabalhar assim com ele, beleza? Mandando um ok pra mim. Ver se tem mais alguém aqui perguntando mais alguma coisa. Tá tão legal que eu tô com vontade de ficar aqui, cara. O Diego mandando musa nipônica. Beleza, Diego. Sou eu mesmo. Beijo no seu coração, irmão. Valeu. Qual o kit que eu tô usando? Eu acho que alguém já respondeu. Eu tava usando o MV5, microfone muito legal. O Nestor agradecendo as explicações. Mic gravação de violão, qual seria interessante? A gente tem lá no Cifra Club, tem a aula de áudio, inclusive fazendo captação de várias coisas, gravação de batera, gravação de instrumentos como violão, como voz e etc, etc. Então vai lá no Cifra Club,
ter uma aula bem interessante lá sobre isso, tá? Ó, Alex Pina, valeu, irmão, até a próxima. Não sei se a galera já saiu ou não. A Cecília já mandei uma... Ô, Paulo Reis, um abração, irmão. Tamo junto, sempre. Everton... que mais tá aqui? Putz, tem uma galera gigantesca aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver? Mano... esse link que eu tô usando, já falei. Sempre assisto meus vídeos. Muito obrigado por você sempre assistir meus vídeos. Ângelo, valeu. Em tempo de corona bom usar o shotgun. Pode ser também. Né? O MV5, beleza? Gostou do time? Obrigado. Valeu, Cecília, agradecendo a aula. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer gigantesco. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas sobre essa linha mobile, né? Sobre esses sistemas novos que tá pipocando na nossa vida aí de todas as formas. Espero realmente que vocês tenham gostado e até a próxima. Meus contatos estão aí na tela e sempre que precisarem, falem comigo. Valeu, Júlio, mais uma vez. O Júlio Corrêa tá em todas, velho. O Júlio tá em todas as lives da gente. Muito obrigado de coração. E valeu a galera pela presença de todos e até a próxima. Se atentem a... Deixa eu ver se eu coloco aqui rapidão. Para vocês se atentarem, primeiro a loja Shure, não se esqueçam dos kits, 5% de desconto e as próximas lives ficam na tela aí para vocês. Valeu? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu?